Olá, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Vamos conversar hoje aqui com a Beatriz Santina Cancian Milbrat, ela que é coordenadora regional de educação. E, claro, falarmos sobre esse tema aí do momento, da volta das aulas de forma mais efetiva, mas ao mesmo tempo talvez não tão plena, ainda com alguma outra restrição. Isso nós vamos saber agora com a coordenadora, isso falando em termos de rede de ensino estadual, que ela é coordenadora regional e que está vinculada à questão da educação do Estado. Tudo bem, Beatriz? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, programa Nossos internautas. Visão. Estamos aqui para conseguir auxiliar no que for possível no teu programa agora, Vitor. Legal. Vamos agradecer aqui aos nossos apoiadores, ao Sicredi, à Livraria Knebel, Soldas Rosense, Serralheria Witkowski, Pacheco Fotografias, Álvaro Vieira Advogados Associados, Restaurante Bocata, Quasat Solar, a Policlínica Santa Rosa, BR Fonia, Leuzin Control, Nelson Dutra Cirurgia Plástica, Squash Academia, Realce Noivas e Golfeto Artefatos. Beatriz, assim, mesmo parecendo um ano mais promissor, agora 2021, com um controle maior da pandemia, a vacinação, de certa maneira, já avançando, fazer o ensino, fazer a educação nas escolas ainda não será plena, imagino. Como é que vocês estão vendo, vocês que lideram, que são gestores, todo esse processo, como é que está vendo, inclusive o aproveitamento dos alunos em relação às aulas? Bem, Vitor, é um momento bem desafiador, É um momento onde que nós sabemos o hoje. A gente não consegue ter um planejamento a longo prazo. Sim. Nós temos o planejamento de hoje. Muitas das coisas que aconteceram, que estão por vir, que acontece, nós temos que rever a cada dia. É um passo de cada vez, Com bastante calma, é o que eu tento sempre conversar nas webs que nós tivemos com os diretores. Eu sempre tento passar isso para eles. Vamos com calma. Um momento, embora um momento bastante angustiante, desafiador, mas é um momento que nós precisamos ter calma. Sim, Vitor, como nós estamos? Quando tudo isso aconteceu, ninguém estava preparado, na verdade, a educação não estava preparada para se trabalhar com a tecnologia. Com certeza. Eu vim de escola, Vitor, em 2018, aonde o que nós fazíamos com os alunos? O celular, vocês deixam na secretaria. Hoje o celular, ele é uma ferramenta indispensável para o aluno. Entendeu? Então as coisas mudaram muito rápido. Os professores precisaram se ajustar, os professores precisaram ter conhecimento. Nós tínhamos professores que tinham até dificuldade de ligar uma máquina, um computador. Hoje eles precisam se utilizar, além da máquina, de todo o aparato de plataforma da educação. Então você vê, isso na questão de um ano, nós precisamos ter toda essa caminhada que já era uma proposta do governador Eduardo Leite, a questão da proposta online, mas para 4 anos.
Sim. E nós tivemos que fazer isso em 6 meses, entendeu? Então, foi tudo muito atropelado. Tivemos muito problema, assim, de professores que ficaram com problemas até de saúde, né? Porque tinha que acontecer rápido. Então, trabalhar com tudo isso, Vitor, não é fácil. Entendeu? Violenta até com a questão intelectual das pessoas, né? De repente, tu tem que fazer e acontecer a coisa e tu não está preparado. Pensa, eu vinha daquela forma tranquila, ia para a sala de aula, dava minha aula, me utilizava apenas quase só de um quadro, Sim. entendeu? E daquele momento ali do meu aluno ia embora, ia com os afazeres, caderno, lápis, o que hoje o caderno e o lápis é pouco usado. Pois é. Você, embora nesse momento hoje dirige uma instituição, você é gestora, mas você foi professora há 36 anos? 36 anos, eu sou aposentada no município de Tuparendi e continuo... Até para que eu faço questão de enfatizar isso, né, Beatriz, porque as pessoas às vezes pensam assim, não, de repente ela é coordenadora, ficou só, quem sabe, num cargo técnico, depois foi alçada lá ao cargo de coordenadora, mas você esteve na sala de aula durante muitos e muitos anos. Olha, Vitor, a minha caminhada é chão de escola. Em 2018, eu estava numa escola em sala de aula, professora, né? Embora que eu já atuei... Qual é a disciplina? A minha disciplina é artes. E também eu tenho a questão do magistério, que eu atuo também com ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental, né? Eu fui por muito tempo coordenadora, diretora de escola, né? Chefia de RH, trabalhei na Secretaria Municipal de Educação de Tuparendi, então eu tenho um chão de escola permanente. Sim. O lado técnico, eu também tenho ele presente comigo, na questão de gestão. Tu incorporou também isso aí. A gente tem que incorporar isso aí. Então, na questão de gestão, é necessário você... Porque, olha, Vitor, na educação, se você não tem o chão de escola, se você, agora, enquanto gestora da educação, se você não tem a visão de dentro da sala de aula, você não consegue entender o que acontece. Mas eu imagino que é isso aí mesmo. Não, tem que ter presente isso. Muitas vezes, Vitor, eu chego até, eu comento com as minhas chefias lá, que não me deixem sair, porque eu estou coordenadora, não me deixem sair de professora. Porque para tomar uma atitude, enquanto coordenadora, eu tenho que saber como realmente acontece lá na sala de aula. Então, muitas vezes, a minha atitude, eu vou até a sala de aula, me transporto até a sala de aula e pensei, epa, aqui é uma situação. Imaginariamente, né? Aqui é uma situação. Mas e se eu estaria hoje lá dentro da sala de aula? Então, esse lado compreensível você precisa ter. Muitas vezes eu penso, mas o professor tem que trabalhar lá na sala online, no classroom, e daí eu me deporto lá. E como eu estaria nesse momento? Também com todas essas angústias de professora. Simula a situação, né? Claro, e é necessário. E é necessário. É necessário. Pois é, e os alunos agora, o ano passado foi praticamente uma situação em que praticamente paralisou as aulas e teve, claro, essa questão online, mas e aqui eu estou falando por mim, né, imaginando e vendo, analisando, fazendo uma leitura do contexto e conversando com educadores e com alunos e pais e tal, a coisa foi muito difícil. Esse ano tem aí uma perspectiva talvez de deslanchar, né? Imagino eu, a coordenadora Beatriz. Os alunos estão voltando, pelo que eu tomei informações, os professores nem todos, alguns têm comorbidade, né? Ou então um receio de contrair a Covid. Como é que vocês estão administrando isso? O bom é os alunos voltando, mas
em alguns casos não falta profissionais, professores para atendê-los? Sim, Vitor, nós temos essas situações como você comentou. Nós retornamos com as aulas presenciais no dia 29 de abril, com o primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Aí depois nós fomos escalonadamente com os alunos de terceiro, quarto, quinto e sexto, e por fim, daí de sexto ao nono, e por fim o ensino médio, que isso aconteceu até o dia 10, que era ontem, que todos retornaram nos níveis. Porém, os alunos, as famílias têm a opção de mandar seus filhos ou não para a escola. O que se trabalha neste momento é a questão do aluno que lá em 2020, Vitor, ele teve o problema de acesso, né, à internet, ele teve as dificuldades de aprendizagem, então a gente está querendo que esse aluno realmente agora retorne para que ele tenha, assim, uma aprendizagem melhor. Embora que na 17ª, todas as escolas, são 60 escolas, todas elas retornaram, né? Umas com mais alunos, outras com menos alunos. E dá para se dizer também, umas com mais professor e outras com menos professor? Sim, a mesma, enquanto aluno ainda, Vitor, às vezes a mesma escola, ela retorna lá num nível, digamos, no ensino fundamental, séries iniciais com menos e séries finais com mais alunos. Professores, o que acontece com os professores? Os professores que têm comorbidade, eu tenho que ter esse respeito nesse momento, porque, né, eu não posso, o laudo não é meu quanto a isso, entendeu? É uma pessoa técnica. O que faz a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul? No presencial, ela está contratando o professor, e esse professor no remoto trabalha as aulas remotas, e no presencial tem outro professor que trabalha o presencial. Então estaria contratando professores com um contrato emergencial? Emergencial para esse momento, né? Que a gente não sabe até quando vai, né, Vitor? Então, para esse momento. Mas esse processo de contratação de professores emergenciais, ele foi deflagrado agora também? Na pandemia. Na pandemia. Não, sempre existiu contratos. Digamos assim, a Beatriz tem um laudo de 30 dias, né? Vamos tirar a pandemia. Vamos dizer, a Beatriz está adoentada, tem um laudo de 30 dias. Já existia esse processo de contrato emergencial. Agora, devido à pandemia, devido à comorbidade, onde que o professor precisa estar afastado, não pode estar presencial na sala de aula, é um contrato que a Assembleia, é o momento que a Assembleia Legislativa, né, aprovou para esse momento de pandemia. E as escolas estão, digamos, se valendo desse expediente, dessa possibilidade? Sim, é o que faz a escola. Hoje é tudo sistema, né? Então, assim, tem um laudo, tem o CID do porquê que ele tem que se afastar. A escola já coloca no ISE, que é um sistema, né? Um sistema já coloca no ISE o pedido, é analisado pela Coordenadoria de Educação e é enviado para a SEDUC, Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul. E isso está sendo muito rápido, Vitor. Pois é, mas aí, Beatriz, as escolas, então, acionam essa possibilidade de contratação, ok? Para suprir possíveis ausência de alguém que está ou está doente ou não está podendo vir. Sim. Isso está acontecendo de forma efetiva em todas as escolas, ou tem escolas que ainda mantêm, não estão suprindo essa vaga a partir desse mecanismo aí? Vitor, assim, todas as escolas têm essa orientação, né? Faltou o professor, encaminha o pedido no sistema para que seja solucionado o problema, porque além de todo esse problema da pandemia,
Ainda vamos ter a falta de professor, é claro, Vitor, nós temos situações que eu vou te dizer. Na área de espanhol, nós não temos professores formados em espanhol. Sim. Então, existem situações difíceis de contratação? Existem situações difíceis, devido à formação do professor que não existe. Entendeu? Mas, quando existe, e nós temos uma banca de contrato, aonde o professor lá no início do ano, quando abriu o processo seletivo de contratos, ele se inscreveu, passou para toda uma seleção de títulos, e ele tem a classificação, que é feita a classificação, e ele é chamado pela banca de contratos para suprir a necessidade da disciplina do componente que ele atua. Sim, Beatriz, assim, a gente sabe, eu até comentava contigo ontem, eu fui professor 4 anos, então eu passei por essa experiência, sei da importância que tem essa relação do professor com os alunos, inclusive na aprendizagem. Eu te pergunto o seguinte, os alunos estando em casa, cai um pouco o aproveitamento, né? A qualidade não é a mesma do ensino, da aprendizagem, né? São situações diferentes, Vitor. Assim, ó, nós temos famílias... A partir, é lógico, a partir do processo todo online, né? Com as ferramentas que tem aí hoje. Nós temos situações bem diferentes. Nós temos a situação dos equipamentos, uns com aparato tecnológico, assim, 100%. 100%. Outros não. Outros menos ainda. E aqueles que não tem nada. Não tem nada, exatamente. Então, assim, ó, e mais, não adianta também nós termos um aparato 100% se a família não é presente, Vitor. Nós temos essa situação onde que muitas vezes, porque nós temos um controle nas escolas assim, que o pai assina se o filho vai vir no remoto ou no presencial. Sim. Né? Então, aquele que fica no remoto, ele tem que se responsabilizar que o filho dele vai assistir às aulas no remoto, vai estar presente. Quando isso acontece, que o professor está fazendo sua aula, muitas vezes aquele que está no remoto, a gente vê, ele não está na aula. Não está... Aí a escola liga, muitas vezes o pai atende, a mãe atende, alguém que está em casa atende. Cadê o fulano de tal que ele não está na aula, no remoto? Ele está dormindo. Então é isso que eu quero dizer. Não adianta eu ter um aparato muitas vezes. Então é muito relativo. A questão do remoto, a aprendizagem ser boa ou não ser boa, porque vai depender muito do aluno. E a consciência, né? Do aluno. A consciência. Nós temos alunos que, olha, Vitor, no remoto, ano passado, eles nos ensinaram essa história, eles nos ensinaram, eles foram além, que eu acho assim, ó... Surpreenderam, que lá no presencial, quem sabe, nós, enquanto professores da outra época, não teríamos dado essa oportunidade para ele. A gente não conseguiu enxergar o quanto ele poderia ser muito melhor. Entendeu? Então, são situações. Pois é, nesse caso, o que tu fala agora, o último exemplo, super positivo, mas daí o anterior negativo da omissão do aluno, né? Muito, nós temos a omissão. E daí, Vitor, é o que eu sempre digo, a escola pode vir até aqui, daqui por diante a família que tem que estar presente. Pois é, mas daí, retornando aquilo que é o ideal, que é o suprassumo, que é o aluno presente na escola e o professor também, aí o papo é outro, né? Aí vocês têm um engajamento muito mais perfeito, tem um entrosamento muito melhor, tem uma comunicação que vocês sabem que está acontecendo, porque é presencial, né? Não tem como haver dúvidas desse processo, né? Olha, eu acho assim que o presencial, a relação social... Né? Deixa eu só te dar um exemplo assim, né? Ontem até a gente entrevistava uma outra pessoa, ela falou de como isso traz vida, né? Eu mesmo passava na frente da FEMA, posso dizer aqui, enfim,
É o educandário. Hoje é quarta-feira, na segunda-feira pela manhã, cheio de aluno na frente, falando, rindo. Vida total. Eu moro perto de uma escola lá em Tuparendi, a maior escola lá do município. Sim. E pelo simples fato de eu ver aquele ônibus, de ver, vai, volta, e carro. Isso. Nossa! E isso eu vejo que outro astral. No primeiro momento eu vi assim que todo mundo gostou de ficar em casa. Mas agora todo mundo... E deu para ver, porque nós retornamos, Vitor, em setembro do ano passado, 2020. Nós retornamos e a gente percebeu que o retorno dos alunos não foi muito. Que neste ano eles estavam loucos para retornar. E a adesão tá boa. Que bom, né? A adesão. Nós temos alunos, porque daí tu tem que ter o distanciamento, tem que ter a questão do COI, que é a questão do plano de contingência. Pois é, até depois eu vou te perguntar sobre essa questão dos protocolos, mas antes eu queria te fazer uma pergunta assim, ó, que não é bem uma pergunta, mas é uma... Você, na qualidade de coordenadora, e outras secretárias de educação em todos os municípios, isso eu podemos dizer a nível de Brasil, né? Mas vamos pegar o caso do nosso estado aqui, que até tinha e tem a questão das bandeiras, que apertou, flexibilizou, apertou de novo e assim por diante. E agora a questão da vacina, né? Eu quero me referir ao seguinte, vocês gestores, né, coordenadores, secretários de educação e tudo, eu imagino que viveram um dilema em cima dessa questão de uns quererem a volta das aulas, inclusive pais queriam que os alunos voltassem, muitos, outros não, e outros não querendo. Que situação psicológica difícil para vocês, né? Muito difícil a questão da vacina, né? Mas por isso também que eu te digo que existe a flexibilização entre eu querer mandar ou não, entendeu? Então, o direito que o pai tem de estar angustiado, dizer não vou mandar porque eu tô com medo, não tem a vacina ainda, né? E na questão, assim, da vacina, eu queria que todo mundo já estivesse vacinado, né, Vitor? Sim. Queria que todo mundo já estivesse imunizado. Mas eu tenho meu filho, minha nora, sobrinhos que são da área da saúde e assim, ó, de frente na Covid. E que são rigorosamente os primeiros, né? Tem que ser. E que até então, até não vir a vacina, eles estavam lá, né? Diferente, sem estarem imunizados. E daí o que? Eu não tenho a vacina, eu não vou cuidar. Sujeitos a qualquer hora a contrair o vírus. Entendeu? Então eu vejo que são setores e setores, e eu me deparo assim, a escola, e eu sempre defendi isso, não só agora. Devido a todos os protocolos que você disse que vai me perguntar, mas na fala eu preciso já incluí-los, eu sempre dizia desde o ano passado, porque o que fez o governo do estado? Ele já começou a questão dos EPIs, que são a questão das escolas estarem equipadas com os materiais necessários para o retorno. Então, já se começou a colocar nas escolas a questão de máscara, álcool, distanciamento, tapete, termômetro, enfim, higienização. E daí eu já dizia no ano passado, mas ainda a escola é um dos lugares mais tranquilos para a criança. Porque, Vitor, a gente via que os pais precisavam trabalhar. Um dia eles deixavam o seu filho com o vô, outro dia com o tio, e daí, pensa essa criança, né? Sim. Ela passava por N situações. Aí você pensa também assim, quando você vai ao mercado, aquelas pessoas do mercado, elas não têm ainda a vacina disponível para elas. Exato. É um público vulnerável, não é o mesmo público que é a questão da educação, que são as turmas as mesmas sempre, entendeu? Então, o que eu digo que a vacina é para todos, entendeu? A vacina deve ser para todos.
E que ainda vai um tempo. Vai um tempo, Vitor, vai um tempo. Mas agora, então, surgiu aí forte a ideia de vacinar os professores, né? Sim, até hoje de manhã a gente ouvia isso muito forte. A FAMURCS também, a questão dos municípios, né? Já estão... E aí eu já emendo com a pergunta que eu ia te fazer da questão do CEPERGS, né? Que se posicionou forte contra a volta das aulas ou da ida dos professores para as escolas sem que houvesse a vacina. E isso aí acaba, de repente, se acontecer agora também, o próprio CEPERGS vai ter que, enfim, sustar, interromper o protesto deles ou a posição deles, né? está vendo agora... Na verdade, vai ser satisfeita a vontade deles, porque... Claro, e o que está acontecendo agora também, temos, acho que na sexta-feira, já é o terceiro encontro de conciliação entre o CEPERGS e a Secretaria de Educação, né? A terceira, que espero que isso aconteça, porque é para o bem de todos, que se venha um consenso aonde que se tem cuidado. Olha, Vitor, eu te digo que é aberto, entendeu? Com todo o protocolo, é claro, de fazer uma visitação na escola para ver o quanto existe cuidado. Eu falo pela 17ª, é claro. Sim. Falo pelas escolas da 17ª, as 60 escolas da 17ª. O cuidado que se tem enquanto essas escolas, claro, Vitor, ainda com muitas incertezas, que às vezes eu não tenho hora para atender os diretores quando eles me perguntam casos, bem, aconteceu isso e agora por onde que eu vou? E muitas vezes eu digo, espera um pouquinho que eu vou ver com o pessoal da FUNSAR, da saúde também, porque o que a gente não quer nesse momento, Vitor, é tomar uma decisão sozinha, única, porque é um momento assim de angústia que a gente tem medo de dizer, não, é por aqui, porque existem muitas incertezas. Então, o que a gente faz? Nós temos um comitê de educação e saúde que nós nos ajudamos enquanto isso. Inclusive, hoje também eu ligava para a Kátia da Função, Kátia, como eu vou agir nessa maneira? Não, como tu me dissesse, Bia, tá tranquilo, entendeu? Mas eu quase tenho certeza, mas ainda nós gostamos de ir lá e pedir para alguém mais falar aí a pouquinho a mesma linguagem que nós estamos falando. Mas tu tá te referindo aos equipamentos e protocolos da escola? Não, tipo assim, Vitor, uma criança veio, a mãe de uma criança em casa apresentou febre, mas ainda não quer que tenha atestado, né? Sim. E agora, essa criança, o que eu faço? O diretor se angustia, entendeu? Sim. Então, todas essas situações... eu não tomo decisão sozinha, porque eu nem devo tomar. Sim, porque eu não tenho, eu não sou técnica da saúde para tomar essas decisões, né? Você tem que se socorrer do pessoal. Não, eu acho que é questão até de responsabilidade quanto à saúde, né? Sim. É um momento bem difícil, que a gente não pode ter uma decisão única. São inúmeras situações que tem que ter bom senso, cautela. Isso, bom senso, a palavra é essa, bom senso e calma, né, Vitor? Muita calma para conseguir, eu sempre digo assim, ó, para conseguir alinhar a melhor forma. Como é que ficou uma questão aí, até conversando com uma pessoa da área de educação também, que parece que vocês chamam de ANAP, né? Houve uma aprovação de todo mundo do ano passado mesmo? Ah, sim. Sim. O Conselho Nacional de Educação se manifestou que devido à pandemia, né, não poderia ter reprovação no ano de 2020. Isso nos trouxe, Vitor, também um problema, porque a questão da exigência, nós temos a questão de CIPAV. O que é a CIPAV? CIPAV é um órgão do Estado que nós temos na coordenadoria, um setor da coordenadoria, que as escolas têm na escola também, que a escola percebe, o Vitor não está vindo na aula. Então, ela vai atrás,
Primeiro a escola faz todo o processo de ir atrás de ver o porquê. Não adiantou. Se encaminha ao conselho tutelar, não adiantou. Se encaminha à coordenadoria, não adiantou. Se vai ao Ministério Público. Entendeu? Então, assim, com essa história ninguém reprova, muita gente que não se deu por conta que se não reprovar, não é simplesmente, eu vou, digamos, para o sexto, eu tô no sexto, eu vou para o sétimo. Mas a aprendizagem, vamos utilizar assim, os conteúdos, eu não reprovei de ano, mas os conteúdos do sexto ano vão me fazer falta se eu não me engajei, mesmo que não reprovasse. Eu preciso saber aqueles conteúdos do sexto ano para estar lá no sétimo. Porque no sétimo ano eu vou precisar vencer o sexto e o sétimo. E nós tivemos situações que, mas não reprova igual. De famílias que apenas queriam ver seu filho no sétimo ano. Agora a aprendizagem não contava. E eu acho que o que tem que contar é a aprendizagem, porque isso vai fazer falta. Mas é evidente, né? Vai fazer falta. Pois é, mas daí não tem eu agora estou denominando assim, uma espécie de um gatilho, agora parece que de apoio pedagógico para aqueles que, mesmo tendo passado, considerados aprovados, mas que talvez precisassem ter esse apoio para poder confirmar a aprendizagem, é isso? Nós tivemos muita busca ativa, que se chama da busca ativa. Então, esses alunos que lá quando eles retornavam físico, no material físico, ou na sala online, eles não se fizeram presentes, a gente fez a busca ativa deles. Nós trouxemos eles de volta e nós estamos trabalhando com esses alunos a questão da aprendizagem. O ano de 2020, devido à busca ativa, ele não terminou 30 de dezembro. Ele se estendeu para esses alunos de busca ativa no dia 30 de janeiro. Entendeu? Então, sim, esses alunos, eles têm um calendário estendido, que a gente chama. Que eles trabalham junto, também isso. Mas eu posso te dizer, para o professor isso não é fácil. Para o aluno, não é fácil. Mas se eu penso que esse aluno que não se importou lá, eu não vejo muito resultado agora. Claro, nós temos um diferencial daquele aluno que foi prejudicado quanto à questão da tecnologia, do alcance, quanto à questão de vir para a escola. Esse aluno, ele consegue, mas aquele que não queria nada com nada, ele não está nem se importando esse ano. Pois é. Nem esse Pois ano. é, mas aí também tem uma situação nova e eu acho que agora positiva para esse ano, imagino eu, na medida em que inverteu agora, digamos, tem muitos alunos ou vamos ter muitos alunos nas salas de aula, nas escolas. Em percentual, vamos supor, o ano passado não foi possível, praticamente zero, né? Pode-se dizer assim? Quase. E situações. Okay. Mas esse ano, digamos, 70%, 80% vão estar nas escolas, né? Esses, vamos supor, 20%, que fosse 30%, que continuem em casa, a escola não teria condições melhor de dar um acompanhamento melhor para esses que ficam em casa? Esses que estão no remoto? No remoto. Assim, ó, o que a 17ª trabalha, tá? Nós temos O Estado, Beatriz, a questão de equipamento, internet, foi melhorado isso aí? Nós temos as escolas que devem se utilizar da autonomia financeira que foi liberado para se colocar um equipamento melhor quanto à internet. Todas as escolas melhoraram muito. Isso aí foi um ganho, né? Um ganho. Um ganho em cima de uma... E nós temos também a questão da internet patrocinada,
né, que o Estado disponibilizou através da Assembleia Legislativa, a internet patrocinada aos alunos que não tinham como antes, entendeu? Então, hoje, eles estão lá no celular deles com a internet patrocinada. Isso também melhorou muito. Mas não adianta também eu ter a internet patrocinada se lá onde que eu moro não alcança. Sim, por exemplo, assim, a questão do aparelho de propriedade de cada aluno é de responsabilidade dele adquirir, ou ter ou não ter, né? O Estado não forneceu aparelhos, né? Assim, nós temos várias situações, hoje é o dele, realmente. Então, você imagina, nós temos aquelas famílias que tem um celular só. E daí o pai ou a mãe trabalham e ainda levam o celular. E aí? E aí, então, todas essas situações nós temos que trabalhar, entendeu? Temos essa. Todo professor de sala de aula, que está em sala de aula, o governo patrocinou um Chromebook para esse professor. Patrocinou um? Um Chromebook, um notebook. O notebook, sim. Sim. Para esse professor. Todos os professores têm o seu para trabalhar. O Estado, então, patrocinou. Para cada professor? Para cada professor. Patrocinou. Digamos lá na escola X. Vai ser patrimônio da escola. Ah, tá. Bom, mas é o professor que tem esse acesso a ele ali, cada um tem o seu. Sim, hoje o Vitor está lá, o Vitor, digamos, trabalha a área matemática, o Vitor tem o seu Chromebook para trabalhar a matemática, é dele. Aí o Vitor vai embora amanhã, saiu da escola. Pode levar? Não pode levar. É patrimônio da escola. Sim. Vem um outro professor de matemática, ele vai se utilizar desse. O objetivo do governo do estado é patrocinar para o aluno. Também. Que falta pernas para tudo isso, né, Vitor? Porque tudo é custo, né? Tudo é custo de dinheiro. Custo de dinheiro. Então, também para o aluno. Eu acredito que isso vai acontecer, tá para acontecer. Porque a questão do híbrido, do sistema híbrido, remoto e presencial, não tem mais volta. Esse vai permanecer com a pandemia ou com o fim da pandemia, pode ter certeza, Vitor. O sistema híbrido, ele veio para ficar. Pois é. Mas, e aí, até, será que quando tu se refere ao híbrido, não é um expediente que alguns, de repente, alunos não vão usar no futuro até para poder ficar em casa? Vitor, você lembra? Eu acho que, assim, tipo eu não quero ir para aula, vou ficar em casa, vocês têm a obrigação de me passar aqui. Mas eu lembro assim, antes da pandemia, a gente já via muita universidade já fazendo isso, né? Sim. Entendeu? Sim. Isso é um sistema que já vinha mas a universidade, acelerando. né, Beatriz, já é um nível de consciência muito maior, adultos e tal, que evidentemente se pressupõe que tem uma responsabilidade maior e tal. Os alunos, criançada, meninada, os jovens aí, já... Eu vejo de sexto ano para cima tranquilo. De quinto ano para baixo, eu acho que pode ser uma opção dos pais, porque acho que deve ser dos pais, mas com acompanhamento efetivo da família. Efetivo da família. Mas, Beatriz, você com certeza sabe disso e talvez até participou de alguma roda de discussão. Tem educadores que não imaginam, não abrem mão da educação presencial, né? Do ensino presencial, né? Do tete a tete. Sim, por duas situações. Aquele que gosta muito de estar no presencial, da interação, da discussão, e aquele do medo da tecnologia. Nós temos duas situações. O professor que diz, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso estar na sala de aula para ver meu aluno, para ter o contato com ele, para ver o olho dele. Olhar nos olhos e sentir se ele está aprendendo ou não. Essa interação, sabe, que é a melhor. Claro. A interação humana. Claro. Né? Claro. E temos aquele que eu não quero mexer numa máquina.
Sim, bom, aí vem É a toda questão a do resistência. Mas é o respeito também, Vitor. É alguém que veio, que está se aposentando, Sim, sim, dizia uma professora para mim, Bea, claro, claro. prof. Bea, me faltam 6 meses para aposentadoria, eu vou ter que aprender isso. E eu dizia para ela, não tem outra, vai ter que aprender. Então, nós temos ainda escola, nós temos escola 100%. Todos os professores trabalhando no classroom, todos. Sim. E nós temos escolas, mas te digo assim, ó, na sua maioria, em 2021, porque o 2020 foi uma aprendizagem, sabe? Em 2021, porque isso até era dito pela SEDU, vamos aprender bem, porque 2021 nós não vamos fugir da pandemia. Em 2021 eu vejo assim que na maioria das escolas os professores estão 100% online, trabalhando direto no classroom, sala de aula, entendeu? Então eu vejo que tá tranquilo, eu sempre digo, um dia após o outro. Pois é, e esse cuidado todo dos protocolos, que a proposta foi então, está sendo então de volta às aulas, mas com cuidados total na questão de higienização, de distanciamento, está havendo todo um controle nisso aí. Muito grande. Nós temos o COI, né? COI Escola, que é aquele que tenha as pessoas... O COI é uma sigla. É de saúde, né? Que monitora, vamos usar assim, a questão para ver como está a escola, se está dentro dos protocolos, a questão de escalonamento, distanciamento. É uma parceria com a FUNSAR, no caso? É saúde. Nós temos uma portaria 2020, a 01, que é com a saúde e a educação, né? O comitê, né? De crise, que trabalha toda essa questão. O que a gente vê? Nós temos a formação do COI Escola, os integrantes lá que vêm toda essa situação, e o COI Regional, enquanto Estado, que é a Coordenadoria de Educação, junto com a Coordenadoria da Saúde, o regional. Então, o COI Escola tem toda aquela formação, quanto a questão do distanciamento, cuidar, aferir a questão da temperatura, o tapete, todas as escolas, a máscara, álcool gel, ventilação, que hoje o que a saúde mais diz que é a ventilação e a questão da máscara, né? Muito importante. Embora que a ventilação no forte do frio é um problema. No nosso estado, isso foi discutido. Porque daí tem que manter fechado e ao mesmo E não dá para manter fechado. É um paradoxo. E daí o que nós temos que respeitar é a questão de 1,5 metro entre aluno e 2,5 metros a questão da sala de aula. Então, na 17ª, o máximo das salas de aulas que a gente tem, e todas as escolas, isso é interessante, todas as escolas tiveram que nos enviar o plano de contingência. Eu sou a representante do plano de contingência e a Simone, que é a chefia do RH, nós olhamos um por um, Vitor. E daí a gente voltava, isso foi ano passado, e agora, revendo esse ano, voltava para as escolas, viu que a escola ainda faltava. E então eu vejo que a escola, ela está hoje segura quanto a isso. É claro, 100% de segurança não tem em nenhum lugar, né? Não mas ela está assim, ó, com todos os EPIs, com todo cuidado. Aí nós temos, eu vou citar uma escola que tem 22 alunos. Não dá para pôr 22 alunos na sala. Mas essa turma quis retornar 22 alunos. E eles têm o direito de retornar. O que fez o diretor? Se utilizou do auditório. Olha aí, ó. É o bom senso, entendeu? Bom senso. Se utilizou do auditório, fez todo o distanciamento, muito tranquilo,
Estão lá os 22 alunos tendo Espaço aula. grande. Grande, com distanciamento 1,5 m. A questão da alimentação, merenda escolar. Como é dado? Todo mundo vai lá servir? Não. É por escalonamento. Agora vai tanto, agora vai tanto. Eles não se servem. Quem serve são as servidoras que servem para eles, né? Com já todo o distanciamento. Olha, Vitor, eu tenho certeza que as escolas da 17ª estão bem tranquilas quanto a isso. Que bom. Que bom. Nós estamos indo agora para o final da nossa entrevista, muito interessante aqui com a coordenadora regional de educação, a Beatriz Cancian Milbrat, e queremos agradecer aos nossos apoiadores, que são vistos na TV ao fundo e também no rodapé do vídeo. Indo para o final agora aqui, já tratamos de vários aspectos desse momento tão sui generis aí na vida de todo mundo e da questão da educação, né, Beatriz? O que você gostaria de salientar ainda? Que mensagem você deixaria para pais e alunos do alto da tua experiência agora já coordenando e passando por essa pandemia aí? Embora seja um momento bastante difícil, aonde que nós temos, Vitor, situações de alunos que perderam pai, Pois é. que perderam mãe, avós ou próximos. O que nós temos que dizer que é um momento de força, é um momento de bom senso, é um momento de acolhida, é um momento de ver que a gente precisa se ajudar muito. Fez, e aí eu tenho que te elogiar e tenho que aqui até pedir escusas, porque eu falei muito tecnicamente aqui, profissionalmente, e em nenhum momento eu mencionei essa questão humana, né, de perdas, né? Muito. E tu lembrou muito bem isso aí agora. Muito, nós tivemos porque assim... isso é como aquela questão até do trabalho, que houve muita discussão, né, da necessidade de ter o trabalho nas empresas e tudo, mas ao mesmo tempo da preocupação com as vidas que se perderam, que vieram a se perder, né? Nós tivemos colegas de trabalho que se foram. Nós, na coordenadoria, estamos hoje com o pessoal que está em casa, que está com a filha, está com o marido, ou a própria com Covid. Nós precisamos ter um sentimento bom quanto a isso. Com certeza. Nós precisamos acolher, precisamos ver quem somos nós. Precisamos virtualmente ser abraçados um por um, e força, muita fé e ser esperançoso que tudo isso vai passar. É a única coisa que a gente tem que fazer é se projetar para frente. Porque a pandemia, para além das nossas preocupações com as coisas do dia a dia, com a chamada vida secular aí, que os religiosos usam esse termo, eu acho que ela forçou as pessoas a pensar também no espiritual, né? Que nós não somos só matéria, né? Muito. E que nós temos que, querendo ou não, acho que temos uma ligação forte com o poder superior aí, não dá para pensar que a vida é só isso aqui da questão terrena, né? E de que nós temos que ter os resultados que a gente sempre convenciona aqui, quando que a nossa formação espiritual também precisa evoluir, né? Muito. Essa precisa, assim, evoluir, assim, que nós sentimos muito isso na pele enquanto nós estamos ali. E eu dizia, Vitor, eu comecei dia 5 de fevereiro de 2019. Aí eu comecei a minha gestão com uma greve. Aí... Pegou um foguete pelo rabo.
terminou a greve, Vitor, mas assim, ó, o pessoal estava retornando no dia 20, tinha ainda uns que estavam retornando da greve, e no dia 19 nós estávamos entrando em pandemia. Isso eu acho que não é por acaso quando a gente está aí, porque a questão de coordenadora, no que é uma coordenadora, quando eu entrei, eu não tive essa cartilha de dizer, olha, tu vai passar por uma greve, pandemia. Uhum. Então, o que a gente tem que se buscar, tem que se fortalecer. E eu digo lá para minha equipe, o bom senso, o entender o outro, se colocar no lugar do outro, é primordial nesse momento. Empatia, né? A empatia. Então, propalada, e eu acho que muita gente aprendeu. Infelizmente, muitos não aprenderam ainda, né? Uhum. Mas, Beatriz, tenho muito a te agradecer e foi um grande prazer te entrevistar, conversar contigo. Poderíamos falar mais ainda, mas a gente tem por praxe não... E olha que já deu uns 50 minutos aí. Já é. Passa o tempo. Te agradeço, quem sabe numa outra oportunidade de te ouvir aqui de novo e quem sabe até para comemorar melhores resultados, Isso. Uma situação bem mais diferenciada, né? E, enfim, né? Quiser dar um tchau aí, tá à disposição e... Eu só queria mencionar ainda algo que agora está vindo para nós como um reforço, que nós vamos entrar com a avaliação diagnóstica. O que é isso, Vitor? É ver aonde que o aluno está. Uhum. Qual é que é, então, agora a proposta da Secretaria do Estado? É fazer uma avaliação diagnóstica com o aluno para ver quais são os problemas, a defasagem de aprendizagem. Que tem a ver com aquilo que a gente falou antes, né? Claro. Muitos passaram, mas de repente não se sabe em que grau estariam. Isso, e nós precisamos ver isso para daqui por diante caminhar, entendeu? Claro. Então agora a proposta Claro. está vindo, nós vamos começar A palavra logo... certíssima é diagnóstico. É fazer o diagnóstico das aprendizagens. E são aprendizagens, Vitor, essenciais. Aquela que o aluno precisa para dar continuidade na vida futura dele. Então eu quero te agradecer, Vitor, até por essa fala, que eu sei que muitos vão te ouvir, Nosso vão programa ver. tem muita visualização. Viu? Sei disso. E dizer que nós estamos à disposição para ajudar toda a comunidade, principalmente a comunidade escolar. Muito obrigada pelo convite. E Estou à disposição. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua atuação à frente dessa instituição e que Deus abençoe e continue tendo um bom êxito. Eu sempre digo, é bom demais. Isso Obrigada, aí, com Vitor. certeza. Um abraço aos nossos internautas. Obrigada.